Eu trabalho aqui desde o ano de 2002. Completei este ano, então, 16 anos que eu trabalho na cidade de Farroupilha, né, como promotora. Sempre trabalhei, desde o primeiro dia em Farroupilha, eu já trabalhei na área da infância. Passei por todas as áreas já de atuação de um promotor de justiça, mas a única que eu nunca deixei de lado, nesses 16 anos, foi a da infância e da juventude, que é aquilo que eu realmente gosto e me identifico em fazer, né? Hoje eu trabalho na área civil, então eu trabalho com divórcio, com ações de alimentos, com falências, com execuções de alimentos, execuções de dívidas, interdições, enfim, das mais variadas ações cíveis. Trabalho também com a parte criminal de violência doméstica, né, a questão de Maria da Penha, que essa semana a lei fez aniversário, né, e se fala tanto, então, sobre Maria da Penha, então, nessa semana. E também trabalho na área da infância e da juventude. Na área da infância, a gente trabalha tanto na parte preventiva, que a gente chama, né, quanto na parte do ato infracional para aquele jovem que pratica um crime, que acaba, né, se envolvendo em situações consideradas crime para adolescente. Então, já trabalhei na área criminal no restante também, né, durante muitos anos. Agora faz 2 anos que deixei de atuar, então, nas outras questões do crime, por exemplo, furto, roubo, estelionato, né, isso hoje está com uma outra colega, que realmente eu não vejo tanto sentido, né? Eu gosto de trabalhar na área da infância, porque é na infância e juventude que a gente percebe que a gente consegue fazer a diferença, né? A gente consegue auxiliar de fato as pessoas, a gente consegue mudar vidas e a gente consegue transformar, né, situações muito ruins em situações que depois a gente vê o quanto são maravilhosas no futuro, né? Já passou tanta criança que hoje já é praticamente quase um adulto nas minhas mãos e que eu costumo encontrar aqui pela cidade. A cidade também não é tão grande assim, e a gente consegue ver a diferença que se fez com o trabalho da Promotoria de Justiça ou do Conselho Tutelar na vida de algumas pessoas. Tem aqui também hoje presente a Maria Beatriz e a Sara, que são conselheiras tutelares. A Sara, quando eu cheguei em Farroupilha, em 2002, acho que a Sara já era conselheira, né? Daí saiu e voltou, enfim, durante esse tempo todo, já foi vários mandatos conselheira tutelar. A Maria Beatriz está no 2º mandato agora, né, Bia? Então, consegue entender bem o que eu estou dizendo, da gente perceber, né, a diferença que a gente pode fazer na vida das pessoas trabalhando na área da infância. Claro que promotor de justiça, conselheiro tutelar e juiz de direito não faz milagre, não é santo. Eu costumo dizer para alguns pais que eu digo para eles, olha, milagre eu ainda não consigo fazer, né? Então, tem situações que realmente a gente não consegue, né, alterar, infelizmente. A gente fica triste, chateado com isso, mas tem situações que fogem realmente do nosso alcance, né? Porque a ajuda, muitas vezes, ela é buscada muito tarde e a gente já não consegue mais, eu brinco, né, desentortar quando está muito torta o galho da árvore lá. Se a gente for tentar desentortar, a gente não vai conseguir. E eu acho importante que o Conselho Tutelar esteja aqui hoje também presente, porque é importante, né, os conselheiros estarem também presentes com os pais, na comunidade escolar, que a gente desmistifique algumas questões em relação ao Conselho Tutelar. Eu acho que é importante essa noite justamente para isso, tá certo? Quero agradecer ao convite, né? Quem contatou comigo foi a Marli, ali da coordenação pedagógica da escola. Há meses atrás, já para a gente conseguir organizar esse evento. Dar os parabéns, então, para toda a equipe da escola que está aqui hoje. Parabéns para vocês, pais que estão, né? A gente percebe que os pais que se movimentam numa noite como essa, né, em prol dos seus filhos, são pais que estão preocupados realmente, né, com a educação, com a escola dos seus filhos. Nem todos, infelizmente, têm esse discernimento que vocês têm e que vocês tiveram em estar aqui hoje, principalmente numa noite tão fria, né, e chuvosa. Muitos eu sei que vêm direto do trabalho, sem janta, como eu, assim, correndo, né, mas está aqui, está presente pela educação dos seus filhos. Parabéns a todos vocês e parabéns para a escola também. Eu sei que
que a escola tem trabalho em organizar um evento como esse, não ganham nada extra para isso, né? Muito pelo contrário, a gente vê que o Estado está deixando de pagar professores, está com salário atrasado, salário parcelado, e estão aí, né? Lutando e batalhando pela vida e pelo desenvolvimento dos filhos de vocês. E a gente tem que valorizar isso, né? Acho que é importante a gente sempre reconhecer esse esforço que a escola faz pelos filhos da gente, né? Porque teriam todas as desculpas do mundo para dizer, não, eu não tenho mais o que fazer, já está jovem, já está na adolescência, o que podia ser feito já foi feito, também não estou ganhando bem para isso, né? E não, estão ali motivados, enganjados, sempre em tentar fazer a diferença e fazer alguma coisa para aproximar vocês e para auxiliar os filhos de vocês na questão da escola, né? Então, mais uma vez, teu nome, Marli, que foi com quem eu conversei, né? Parabéns para todos vocês. Para a gente começar, então, né? Não quero que isso seja um discurso, um monólogo. A Marli vai abrir, então, depois, a Diri vai abrir um espaço para a gente poder conversar melhor também depois sobre isso. Vocês podem discordar, concordar, enfim, criticar, comentar a respeito depois. O que eu costumo trazer, vocês podem ver, até a Diri me pediu, você quer um data show, alguma coisa para seguir um roteiro de palestra? Eu não costumo fazer isso, tá? Porque eu vejo que a gente tem que ter uma conversa mais sobre a experiência prática do que eu vejo no dia a dia da promotoria com a experiência de vocês como pais. Eu converso todos os dias com muitos pais, né? Pais com os mais variados tipos de problema de saúde de filhos, problema de filho que não vai para a escola, filhos envolvidos com drogadição, filhos envolvidos com a criminalidade, filhos envolvidos em questão de não respeitar seus pais, de pais não conseguirem exercer sua autoridade, limites. Então, eu vim trazer, na realidade, um pouquinho da minha experiência e conversar com vocês, então, sobre aquilo que eu converso diariamente com os pais, certo? Então, o que a gente pode falar, né, sobre a questão do jovem, que foi o que a Diri colocou ali como tema da palestra, sobre educação, sobre limites, né? Vocês devem estar cansados de ouvir aqueles discursos de que o jovem tem direito a isso, que o jovem tem direito àquilo, e que eles devem também ter esse discurso muito pronto dentro de casa, e muitas vezes eu vejo os pais perdidos, né? Eles me questionam, mas eu não consigo. Eu digo para ele que não pode sair, eu digo que não pode fazer isso, ou não consegue fazer o filho ir para a escola como deveria, não consegue fazer o filho dormir na hora que tem que dormir, não consegue fazer o filho sair do celular. A gente percebe o quanto está difícil para muitos pais conseguir colocar o limite que entende que é importante. Eu não percebo os pais sem identificar o que é importante para os seus filhos e sem entender que limite é importante. Eu tenho certeza que todos vocês entendem que limite é importante, não é verdade? Todos vocês, eu acredito, foram criados com regras em casa, com limites, com horários, né? Não é assim? Né? Não foi assim que a gente foi criado? E eu tenho certeza que isso que vocês gostariam também e querem para os filhos de vocês. Que vocês entendem que isso é importante. Não é verdade? Tá. Só que o que eu percebo? Os pais identificam isso, mas eles não conseguem colocar isso na prática. A juventude hoje está conectada, né? Ela está vivendo um momento muito diferente do que os pais viveram, do que eu mesma vivi, né? Na minha adolescência. Eu, na minha adolescência, não pode não parecer, mas eu tenho mais de 40 anos, né? Não tinha, na minha adolescência, quando eu tinha 15 anos, não tinha celular, eu não tinha internet em casa, era uma outra realidade. Então, fica difícil para a gente, como pai, conseguir controlar algo na adolescência que não fez parte da nossa adolescência. E a gente, então, sente essa dificuldade. E como fazer isso, né? Os pais me perguntam, me diz o que eu faço quando eu recebo o pai de FICAI, por exemplo. FICAI, para quem não sabe, é a ficha de comunicação de aluno infrequente. Aquele aluno que tem um determinado número de faltas no ano, a escola é obrigada a emitir uma ficha que vai diretamente para o conselho tutelar, e se o aluno não voltar para a escola com a intervenção do conselho tutelar, então vem para mim,
para cobrar uma multa dos pais de 3 a 20 salários mínimos, né? Eu peço, então, para o juiz aplicar multa porque o filho não está indo para a escola e é uma obrigação, né, dos pais e do filho frequentar a escola até os seus 17 anos, completar a educação básica. E eles me dizem, mas como que eu faço? Eu disse, olha, não existe uma regrinha mágica, né? Cada casa aqui, cada família que está presente aqui tem a sua composição, tem a sua forma de viver. Tem famílias que são formadas só por mães, outras só por pais, tem outras por mães e pais, tem outras por avós, por tios, outra por tios e avós e mãe, todo mundo junto. Então, assim, é difícil. Tem famílias que têm rotinas de um determinado jeito, tem uns que são mais religiosos, outros não são religiosos. Então, não existe como a gente dizer como fazer. Mas existem preceitos que são básicos, né? Existem coisas que são básicas para qualquer família. E a colocação de regras pré-estipuladas, isso é uma base. E isso não é uma base só para o filho, isso é a base da sociedade. Se a gente quiser viver cada um do seu jeito, vocês já imaginam a bagunça que vai ser. Se eu não quiser respeitar o sinal vermelho no semáforo e eu quiser passar na rua a hora que eu quiser, né? Vai dar um acidente de trânsito. Se eu quiser ligar o som da minha casa a hora que eu quiser, a todo volume, os outros vão ser prejudicados. Eu não posso chegar no meu trabalho a hora que eu quero. Eu tenho que trabalhar na hora que eu tenho que trabalhar. Então, assim, as regras, elas são essenciais. Nenhuma sociedade mais consegue viver sem regras. E por que é que a educação de uma criança tem que ser diferente daquilo que ela vai ter que viver na sua vida? Por que que a criança, por que que o jovem não vai ter regras se ele vai viver numa sociedade que depende de regras para funcionar bem? Né? Cada família vai ter a sua regra. Eu não estou dizendo aqui como vocês têm que regras vocês têm que colocar dentro de casa. Cada família vai ter a sua regra. Tem família que dorme mais tarde, acorda mais cedo, né? Tem família que o pai trabalha no turno do dia, outros trabalham no turno da noite. Mas regras básicas tem que ter. Isso desde que a criança é pequena. A criança tem que ter o discernimento de autoridade. Quem é que dita as regras de uma casa? Quem é que comanda aquela casa? É a criança ou é o adulto? Quem é que define o que está passando na televisão? Que horas a televisão vai ser ligada? Que horas a televisão vai ser desligada? Que horas se vai dormir? É a criança ou é o adulto? Deve ser o adulto. Mas hoje em dia a gente vê que é a criança. A criança comanda o canal da televisão, o horário que a televisão vai ser ligada e desligada e o que a família inteira vai ter que assistir. Não é assim? E vocês acham que uma criança que é criada fazendo o que quer, a hora que quer, ela vai conseguir viver bem em sociedade depois? É óbvio que não, né? E aí os pais me dizem, mas como a gente não consegue colocar limites, eu não consigo colocar regras? Olha, se você nunca colocou regras na vida do seu filho, realmente não vai ser com 16 anos que você vai conseguir fazer isso. Mas em algum momento isso tem que ser feito. E aí os pais me dizem, mas o conselho tutelar xinga, né? Vou falar de vocês o que eles dizem, tá? Porque vocês sabem que eles dizem para vocês também. Porque o conselho tutelar interfere, porque a gente não pode bater nos filhos, porque no meu tempo eu botava de joelho lá, um me disse, no meu tempo meu pai me botava de castigo, no meu tempo meu pai tinha uma varinha em cima da geladeira, atrás da porta. Cada um vem com as suas regras, né? Hoje eu não posso mais fazer isso. E daí se usam o quê? De desculpa, gente. Eu costumo dizer que isso é desculpa de quem não sabe ou não quer fazer o seu papel. No nosso, nem vou dizer no meu tempo, mas num tempo mais antigo ainda, as mulheres, elas ficavam mais em casa, não é verdade? Os homens trabalhavam fora, as mulheres ficavam em casa, e qual era a responsabilidade da mulher? Criar e educar os filhos. E o homem era o provedor e sustentava toda a família. Com a saída da mulher para o mercado de trabalho, o homem e a mulher passaram a ficar fora de casa. E aí se perdeu muito dessa natureza de quem organiza a casa e quem dita as regras.
Por quê? Porque daí a mulher saiu para o mercado de trabalho, volta para casa de noite e ainda tem que lavar roupa, lavar louça, fazer a janta, cuidar dos filhos e não sei mais o quê, está cansada, né? É natural que seja mais difícil. É claro que é. Eu também trabalho fora, eu também tenho filho, eu sei como é que é. Só que o que eu digo para essas mães e para esses pais? Ninguém obrigou você a ter filhos. Você teve filho porque você quis. E não venha dizer que não foi porque quis. Porque hoje em dia tem camisinha anticoncepcional e injetável e tem tudo distribuído à vontade. Hoje em dia, quem não quiser ter filhos, tem todos os métodos disponíveis para não ter filhos. Então, se você teve filhos, é porque você optou a isso. Você quis ter filhos, né? Pode ter sido muitas vezes até um querer sem querer. Mas você se colocou nessa situação. Então agora, sinto muito, eu digo para essa mãe, você está cansada, mas você vai ter que dar um jeito. A responsabilidade é sua. Você colocou um ser no mundo. Agora esse ser, ele é totalmente sua responsabilidade. E tudo que der certo e der errado na vida daquele filho é responsabilidade da sua família. E nós não podemos deslocar essa responsabilidade para o conselho tutelar. A culpa dos filhos não obedecerem os pais não é do conselho tutelar. A culpa não é da lei. A culpa não é da escola. A culpa não é de ninguém. A culpa é nossa, como pais, como família. Porque se a minha família ela tem regras definidas, se eu como mãe, eu estou presente na vida do meu filho, e eu educo bem os meus filhos, eu não preciso de lei, eu não preciso de conselho tutelar, eu não preciso de ninguém para exercer a autoridade que é minha. Não é verdade? Então, assim, exerçam a autoridade que vocês têm sobre os filhos. E eu costumo dizer, exercer autoridade não significa autoritarismo. Né? É diferente. Hoje não se concebe mais. O jovem não aceita mais, a juventude é outra, a criança é outra, o ritmo é outro de vida. Que a educação seja feita só com base na varinha. Enquanto eles têm 4 ou 5 anos, você consegue pegar pelo braço o filho e botar lá sentado na cadeirinha do pensamento, eles vão ficar. E se não ficar, você segura ali e eles ficam. Você dá um grito, eles sentam e obedecem. Quando ele estiver com 14, 15, você não vai mais conseguir fazer isso. Você vai fazer o seu filho sair da cama de manhã para ir para a escola com base no tapa também? Vão sair se estapeando? Vão sair se dando de vara? Não vai funcionar, né, gente? Então, como que vai funcionar? Se o filho, ele respeitar o pai. Por que eu respeito meu pai até hoje? Eu tenho mais de 40 anos e continuo respeitando. E muitas vezes peço conselho e troco ideias com meu pai, porque eu entendo que ele é um ser que sabe mais do que eu, que quer o meu bem e que vai fazer de tudo para me orientar bem. Não é assim? Então eu vou obedecer às regras da minha casa e dos meus pais porque eu respeito eles e porque eu sei que o que eles estão fazendo é o melhor para mim. E esse respeito a gente conquista como pai. E como que a gente vai conquistar isso? Se eu for um pai presente na vida do meu filho, se eu demonstrar para ele que eu amo ele, que eu quero o melhor para ele. E aí tem pai que acha que demonstrar o amor pelo filho e querer o melhor para ele é só ficar lá, sim, 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 queridinho e beijinho. E sim, pode isso, posso ligar a TV? Pode. Posso ir não sei aonde? Pode. É dizer sim para tudo. Isso não é demonstrar amor, gente. Isso é fazer o mais simples, é fazer o mais fácil. Porque dizer sim para tudo é simples, é fácil, não é verdade? Porque quando a gente diz não, principalmente para o adolescente, é muito difícil. Porque eles esperneiam, eles brigam, e eles insistem, e eles argumentam, e eles discutem, né? E a gente tem que dizer não uma vez, a gente tem que dizer não 2 vezes, daí tem que dizer não 3 vezes, a gente tem que se sustentar no não e tem que insistir no não. Dá muito mais trabalho dizer não. Então a gente tem que demonstrar o amor, a gente tem que demonstrar a preocupação com os filhos para que eles nos respeitem, para que eles nos obedeçam. Mas a gente tem que saber fazer isso também. Dizer sim para tudo não é a solução do problema. Aquele pai ou aquela mãe
que nunca vai na escola do filho, que nunca olha o seu caderno, que nunca pede como foi o dia na escola do filho, que nunca troca uma ideia com ele sobre o que está acontecendo na escola, como que vai conseguir exercer aquela obrigação do filho ir para a escola quando ele disser que não quer mais estudar? A gente vê tanto isso no ensino médio, né? Eles chegam no 9º ano, eles param de estudar, muitos nem vão para o ensino médio. Começam no 1º ano, vão desistindo no 2º, se não desistir no 2º, desistir no 3º. A gente tem um número de fiscais enormes aqui no município. O ensino médio é o top dos top, é o campeão em evasão escolar. E aí os pais me dizem, mas eu digo para ele que ele tem que ir para a escola, ele não me obedece. Mas, gente, você nunca demonstrou que o estudo era importante, né? Então, por que aquele jovem vai entender que ir para a escola é importante? Então, o que eu sugiro para vocês, né? Conversem sobre a escola dos filhos de vocês, demonstrem o quanto estudar é importante. Muitas vezes não quer dizer que você tem que conferir o tema, olhar se o tema está bem feito, se está certo, se está errado, porque a gente muitas vezes nem consegue mais acompanhar, né? Mas é olhar, pedir, me dá aqui teu caderno, para ver se está caprichado, se está copiando, se não está copiando, se o tema está feito, se não está feito. Retirou um livro na biblioteca? Filho, vai lá ler o livro que tu retirou na biblioteca. Terminou o livro, pergunta. Sobre o que era o livro? Me conta aí a história do livro. Né? É demonstrar o quanto isso é importante. É conversar com o filho do quanto fez falta para si quem não teve oportunidade de estudar. O meu avô era quase um analfabeto. E foi muito bem na vida. Né? Conseguiu criar 5 filhos muito bem, conseguiu ter patrimônio, não muito, mas conseguiu ter a sua casa, algumas coisinhas ali, conseguiu tocar a sua vida. Hoje, um semi-analfabeto não vai mais conseguir viver assim, gente. Uma pessoa que não completar o ensino médio, no mínimo, vai ter grandes dificuldades lá na frente de conseguir um emprego. Hoje, as filas para se conseguir um emprego estão enormes, não é verdade? Se chegar lá 10 candidatos para uma vaga, desses 10, 9 não estudam, e chegar um que estuda, ou que completou o seu estudo, ou que tem um curso diferente, que tem um curso profissionalizante, quem que vocês acham que a empresa vai escolher? Né? Quem estudou? Quem demonstrou interesse nisso? Então, não dá mais para a gente admitir que ele estude só até o 9º ano, ou que pare no 1º ou no 2º ano. Eu vejo tanto jovem que me diz assim, eu vou parar agora 1 ano ou 2, depois que eu fizer 18 eu quero fazer EJA. É o que eles mais dizem. Vocês devem ouvir direto isso dos filhos de vocês, né, aqui, e dos jovens. Eu quero fazer EJA quando eu fizer 18, porque daí em 1 ano eu termino tudo. E que diferença vai fazer se você for fazer o estudo agora? Muita, né? Muita diferença. Porque quando você fizer 18 anos, você vai já estar procurando emprego. Quando você for procurar emprego, você já está com a tua escolaridade completa. Você vai estar esperando com 18 anos para ir em busca do estudo, para depois ir em busca de trabalho. Então faz diferença. Só que eles não conseguem, o jovem é muito imediatista. Isso é natural. A gente também foi adolescente, a gente sabe como é, né? O jovem, ele está saindo o adolescente, ele está saindo daquela faixa lá de criancinha, né? Onde a gente tem que dizer tudo. Come, bota o casaco, pegou a mochila para ir para a escola, fez o tema, está na hora de dormir. Onde tudo eles dependem da gente, da nossa orientação. E não estão ainda na fase adulta, onde eles conseguem se mandar e se definir e definir a sua vida. Eles estão naquele meio do caminho que não são nem criança e nem adulto. E muitas vezes eles agem que nem criança, às vezes eles agem que nem adulto. Querem agir, pelo menos, que nem adulto. Né? Então, naquele limbo que não se define. E é natural que, por vezes, eles vão querer testar todos os limites. Isso faz parte. Todo adolescente ele vai dar sempre um passo a mais. Ele vai ir a mais. Ele vai a mais. E vai testar o limite. E vai se colocar em perigo muitas vezes. O que vai fazer a diferença entre aquele jovem se perder nesse caminho, ir por um caminho errado, ou quando ele testar os seus limites, ele vai até um determinado momento e ele volta? O que vocês acham que vai fazer essa diferença? É o papel de vocês, os pais.
Aquele jovem que não tiver um freio, que não tiver alguém puxando de volta quando ele está indo além do limite, ele vai ir, e vai ir, e vai ir, até que ele se quebre. Agora, aquele jovem que começar a ir, e o pai, opa, volta aqui, tu está indo demais. Esse jovem vai ter muito menos chance de escolher o caminho errado ou de ir pelo caminho errado. Não dá para a gente permitir que eles façam tudo. E é natural que eles vão querer fazer. Pelo adolescente, ele vai dormir até a hora que ele quer, ele vai dormir de madrugada, ele vai ficar no celular o dia inteiro, ele vai sair com os amigos, ele vai fazer festa, ele vai beber. É isso que o jovem quer. E é natural que eles queiram isso, faz parte. Não vão, né? Muito poucos vão viver diferente, né? A diferença vai estar em nós. Como nós adultos vamos agir. Eu vou permitir que o meu filho faça festa, que ele saia com os amigos. Bom, existem vários tipos de festa. Ele vai poder fazer festa onde ele quer, com quem ele quer e a hora que ele quer, ou ele vai poder fazer festa se ele estiver com boas notas, se ele se comportou durante a semana, se for num lugar que eu acho que é apropriado, se ele voltar na hora que eu determinar. Então, existe diferença entre fazer festa à vontade e fazer festa com limite. Não quero dizer que o jovem não possa sair com os amigos, que ele não possa usar o celular, que ele não possa ir na festa. Não é isso, gente. Porque não vai funcionar se a gente começar a dizer não para tudo também, né? Eles vão acabar, muitas vezes, fazendo escondido, extrapolando. Mas é fazer com o controle e o limite dos pais, que é quem tem obrigação para isso. E eu costumo dizer, não é direito dos pais. Os pais dizem, mas eu tenho direito de tal coisa, porque eles também dizem que tem direito ao lazer. Espera aí, gente, não é direito dos pais, isso é dever, isso é obrigação. Falam mal do ECA. Todos os pais falam mal do ECA torto e direito. Só que está escrito lá no ECA que é dever dos pais, não é verdade, conselheiras? Que é dever dos pais, né? Controlar os seus filhos, dar os limites, a educação, exercer os seus deveres e obrigações como pais e de guarda. Então, vocês têm o dever, vocês podem e devem fazer esse controle da vida dos filhos. E eles devem obedecer? Devem. Não é nem direito. E muitos vêm exigir os seus direitos. Lá no Conselho Tutelar também, né? Querem os seus direitos. A gente ouve de seguido na mídia ali, a gente quer um espaço para se divertir, a gente quer o direito ao lazer, a gente quer ter direito a sair com os amigos, a gente quer ter direito de antes dos 16 ir na boate. Gente, antes de exigir os seus direitos, cumpram com os seus deveres. Então, se o filho não está indo bem na escola, se o filho não está chegando no horário, não está fazendo as tarefas, e vai querer sair no sábado de noite com os amigos, vocês vão dizer amém? Sim. Não, né? Ele vai espernear, vai reclamar? Vai, é óbvio que vai. Mas está com a gente ser firme em relação a isso. E aí eu vejo muito pai me dizendo assim, eu não consigo, ele não me obedece, eu falo para ir para a escola e não vai. Não é o que eles nos dizem lá todo santo dia, todos os dias, gente. A gente atende pais que não conseguem fazer os seus filhos ir para a escola. Porque vocês imaginem, acho que tem mais de 30, 40 escolas no município, todas emitindo FICAI todo dia, de aluno que não está indo para a escola. E eles dizem sempre, na sua grande maioria, que não consegue fazer o filho para a escola. E aí eu pergunto, e o que você fez para tentar mudar esse quadro? O que você fez? Eu falo, já falei 1 milhão de vezes, já disse para ele que tem que ir, porque eu já falei, porque... Chega de falar. Ficar falando não adiantou nada até agora. Então vamos tentar uma coisa diferente. Retire o celular. Se ele ficar olha, você pega um adolescente hoje e deixa ele 1 dia sem celular. Ele enlouquece. Não é verdade? Então assim, os pais têm as ferramentas nas mãos e não sabem usar. Deixa 1 dia sem o celular. Não consegue tirar o celular? Desliga o Wi-Fi em casa. Puf. Quem é que paga a conta do telefone? Quem é que pagou aquele telefone? Quem é que dá o dinheiro para ir para a festa para o final de semana?
diz que não vai no futebol, diz que não vai na festa. Sei lá, tem tanta coisa que a gente pode usar, né? Para mostrar para eles que primeiro eles têm que cumprir com a obrigação, com os seus deveres, para depois exigir os seus direitos. Tu quer ter o celular, tu quer conversar com os teus amigos, tu quer ir para as redes sociais, ótimo. Cumpra com as suas obrigações primeiro. Vai para a escola, estude, tire boas notas, obedeça os professores, que aí isso vai acontecer. Então, pais, usem a autoridade de pais que vocês têm. Não usem essa desculpa de que a lei não permite, que o conselho tutelar interfere, que os professores isso, que a escola aquilo. A escola, os professores, eles estão lá para educarem tecnicamente os seus filhos. E não para educar no sentido de ensinar que eles têm que dizer bom dia, boa tarde, boa noite para as pessoas, né? Que eles têm que respeitar o professor, que ele tem que respeitar o colega. Isso é papel nosso, como família, isso vem de casa. A criança que chega na escola com 6, 7 anos e que não sabe respeitar o colega, quem é que está falhando? É a escola que está falhando? É o pai e a mãe, né? Que não deram limite, que não ensinaram aquela criança que ele não pode bater no colega, que ele não pode mexer nas coisas do colega, que ele tem que respeitar, que não pode ficar fazendo piada com o outro porque é mais gordinho, porque usa óculos, ou porque é mais magro, ou porque é mais baixo, porque é mais alto. Isso vem de casa. E não sou eu como promotor, e não vai ser o conselho tutelar, e não vai ser o diretor, não vai ser o professor que vai fazer com que isso aconteça se o pai ou a mãe não fizerem. Eles são nossa responsabilidade, né? Aí eu vejo muito, a gente está com muito problema na cidade, e as professoras sabem disso também, que convivem esse dia a dia, as conselheiras que estão aqui também, não me deixam mentir, da questão das brigas na saída das escolas, que está sendo filmado e vai para as redes sociais, da questão dos nudes, né, das fotos das meninas seminuas ou nuas, circulando na internet. E aí eu vejo que então se coloca a culpa no menino, a culpa na menina, em todo mundo, né? Uma sociedade machista ainda que diz que a culpa é dela porque ela se expôs, porque ela não precisava ter feito a foto. Sim, é óbvio que ela não precisava ter feito a foto. Mas o seu filho, como homem, também não precisava ter colocado na rede social. Porque na hora de ver a menina pelada ou de ver a foto, ele adorou. Achou bem legal. Então, assim, a gente tem que aprender a ensinar os nossos filhos a respeitarem um ao outro, independente se é um menino ou se é menina. É passar valores. Por que as meninas estão se expondo tanto na internet, nas redes sociais? Porque elas precisam se sentir valorizadas, elas querem pertencer ao grupo, elas querem chamar a atenção dos meninos. E isso a gente percebe que é uma característica muito forte naquelas meninas que têm uma autoestima muito baixa. Elas têm uma autoestima muito baixa, e aí elas querem chamar atenção, elas querem ser vistas, e elas se colocam muitas vezes em situações que as expõem ao ridículo para atingir esse objetivo. Elas nem estão se dando conta disso, né? Então, assim, a gente tem que estar atento aos nossos filhos. Como é que está a autoestima? Como é que está o convívio? Quem são os amigos que estão convivendo com os meus filhos? Que tipo de pessoa são? Que tipo de amizade é? Como é que é essa amizade? É uma amizade educativa, que levanta, que coloca para cima, ou é uma amizade que coloca para baixo? É uma amizade que estimula, que leva para o bem, ou uma amizade que leva para o mal? E o uso do telefone, ele tem que ser controlado, né? Os pais não vão estar, obviamente, o tempo todo do lado do seu filho, ali conferindo cada WhatsApp que ele está mandando, ou cada curtida que ele dá nas redes sociais. Mas os pais podem fazer um controle. Soube que o filho, né, não está agindo legal, que fez uma coisa errada, corta, tira. Né? Muitas vezes as professoras, eu vejo muito isso no dia a dia, muitas vezes as professoras ligam para os pais e contam situações que os filhos colocaram em grupos de sala de aula, fazem fotinho de professor, ficam fazendo comentário vexatório de professor nos grupos de WhatsApp. É muito comum isso hoje. E os professores cobram isso dos pais e contam para os pais que isso está acontecendo, e os pais não tomam uma atitude. Muitas vezes são coniventes com o que os filhos estão fazendo de desrespeito ao professor.
Se um adolescente ele for desrespeitoso com o colega, for desrespeitoso com o professor, vocês podem ter certeza que eles vão ser desrespeitosos com os pais também. Aquele filho que não sabe se comportar educadamente dentro de uma sala de aula, que não sabe respeitar um professor, ele não vai respeitar o colega, ele não vai respeitar também o seu pai quando o pai disser não. Então, se está rolando ali um mau uso da internet, nos grupos da escola, enfim, exerçam um controle sobre isso, tenham a escola como uma parceira. Quando um diretor, um professor ligar dizendo, olha, o seu filho está fazendo mau uso do celular, participou disso num grupo, né? Andou mexendo com fotos ali inadequadas de menino ou de menino. Tenham esse professor como um aliado, né? Para tomar uma atitude em relação a isso. E eu não tenho percebido isso. Eu tenho percebido que muitas vezes os professores tentam, né, alertar os pais, muitas vezes até de uso de drogas. E os pais ainda xingam o professor, eu quero prova que meu filho está usando droga. Eles chegam lá para mim, às vezes, e dizem assim, porque o professor disse que o meu filho estava usando droga, eu quero ver ele provar isso. Eu digo para o pai, o professor não tem que provar nada. Ele poderia ter ficado quieto, ele poderia estar vendo o seu filho lá, com amizades que usam droga, ou usando droga, ou suspeitando que está, e poderia ter ficado quieto. Ele fez isso para ele alertar. Ele não tem que lhe provar. É você que tem que abrir os olhos para verificar se a situação está ocorrendo ou não. Se não está, ótimo, que bom. Foi um alarme falso. Agora, se estiver, está em tempo ainda de você tomar uma atitude. Então, tenham a escola como uma parceira de vocês, né? Porque muitas vezes a escola é o local onde eles vão demonstrar certas coisas. Vocês já devem ter percebido que os filhos de vocês são diferentes quando eles estão sozinhos em casa, quando eles estão em grupo. Não é verdade? A gente também foi jovem, adolescente, a gente sabe como é que funciona. Quando a gente está no grupo, a gente quer ser aceito pelo grupo. A gente quer fazer parte daquele grupo. Então, a gente vai seguir o que o grupo está seguindo. E muitas vezes a gente faz, como jovem, coisas que a gente não faria se a gente estivesse sozinho. Né? Então, a escola é o local onde os professores vão poder ver certas atitudes que muitas vezes em casa os pais não veem. E eu vejo que os pais não conseguem perceber a questão do uso de drogas. Muitos pais não participaram dessa realidade de maconha, não conhecem, não sabem como isso funciona. Enquanto isso, na escola, o professor ele já está mais manjado nisso, né, gente? Ele convive com um adolescente o dia inteiro. Ele está mais ligado, ele capta mais as coisas. Então, se um professor perceber alguma coisa, que bom que ele está ligando para você para dar uma dica dizendo, olha, abre o olho com o teu filho que ele está se envolvendo com pessoas que não são adequadas, ou anda brigando, está usando drogas, para que vocês possam agir em tempo ainda. E essa questão das brigas na saída da escola. O estadual não é diferente, tá? E não é só o estadual também. Isso está muito comum e em geral, assim, não existe uma escola que tenha esse problema ou que não tenha. Praticamente todas têm em algum momento. Deles combinarem por terem atritos, e muitas vezes a gente vai ver os atritos são ridículos. Olhou atravessado, deu em cima do namorado da outra, aquelas coisinhas próprias de adolescente. Se combinam de brigar lá fora, já está todo mundo preparado para filmar e botar nas redes sociais. Vocês já devem ter visto isso circulando ali na internet, né? E esses jovens acham isso legal. Eu fiquei chocada no início, porque eu pensava assim, bom, se é comigo uma situação dessas, eu vou ficar morrendo de vergonha se um vídeo desses vai para uma rede social. Eles não, eles acham bem legal. Porque isso mostra que eles são o tal, né? Então lá, duas meninas rolando pelo chão, uma puxando os cabelos da outra, e acham isso que é bacana. Gente, isso é ridículo, né? Vamos falar sério. Só que eu digo isso para eles, eles não conseguem entender isso como ridículo. Eles acham a coisa mais natural do mundo. E aí aquele pai ou aquela mãe que está com o seu filho numa situação como aquela, tem que tomar uma atitude.
E os dois pais devem tomar uma atitude, não devem ficar procurando acusar o outro, que foi a culpa do outro ou a culpa daquele outro que provocou a situação. Se todo mundo tomar uma atitude junto, esse tipo de situação vai acabar. Pior é aquela mãe que nega, aquele pai que não quer enxergar os problemas, que a gente fala e continua, né, achando que não. Isso só acontece lá com o filho dos outros. Não, na minha família não vai acontecer. Acontece, gente. E a gente tem que estar de olho aberto. A adolescência é uma fase maravilhosa, né, para quem tem filhos adolescentes. Só que ela é uma fase também bastante trabalhosa. Mas aquele pai ou aquela mãe que conseguiu desde pequeno, né, ou que está presente na vida do seu filho, que ele tem respeito, que ele tem admiração pelo pai ou pela mãe. Quando eu falo pai e mãe, são os responsáveis, tá? Muitas vezes são tio, tias, avós. Quando aquele jovem ele tem respeito, ele tem admiração por aquela pessoa, isso flui meio que naturalmente, né? Mas mesmo assim a gente tem que estar de olho sempre aberto. Esse é o nosso papel como pai e como mãe, né? Quando eles são pequenos e estão começando a caminhar, a gente tem que ficar de olho aberto para não cair e não se bater. Quando são jovens, a gente tem que ficar de olho aberto para como eles estão caminhando pela vida sozinhos já também. Então, gente, eu não quero me estender muito, porque eu sei que vocês vão querer conversar também sobre isso. Tem a Bea, tem a Sara aqui, conselheiras tutelares, que podem trazer também algo mais nesse sentido para vocês. Mas o que certamente vocês podem ter certeza é que nós, na promotoria, o conselho tutelar, ou então a escola, os diretores, os professores, o que eles mais querem é ajudar vocês, pais, a que vocês tenham filhos indo pelo bom caminho. Né? Porque eu acho que esse é o desejo de todos nós como pais. É poder olhar para o seu filho, ter orgulho do que a gente está vendo, né? Se identificar com aquilo, se orgulhar daquele ser que a gente criou e naquilo que ele se transformou. Eu acho que não há prazer maior no mundo para um pai do que sentir orgulho do seu filho. Né? O quanto é importante isso. E o que a gente quer, e estar aqui hoje, né, cansando vocês com isso tudo, é justamente isso. Que vocês possam ter orgulho dos filhos que vocês estão criando. Né? E que eles sejam boas pessoas no futuro e que a gente possa mudar essa realidade que a gente tanto reclama ali hoje. A gente reclama dos políticos, a gente reclama da sociedade, a gente reclama da violência. E o que a gente pode fazer para mudar isso? A gente pode mudar isso dentro da nossa casa, com a nossa família, com os nossos filhos. Se todos os pais fizessem isso, a gente teria menos violência, a gente teria menos corrupção, a gente teria menos uso de drogas, a gente teria menos problemas, com certeza. Né? E vocês tenham certeza que tanto o Conselho Tutelar quanto a Promotoria de Justiça está à disposição de vocês e está ali para contribuir e ajudar vocês no que for possível e no que for necessário. Né? Muito obrigada, gente. Obrigada pela presença de todos. E se precisarem de alguma coisa, também eu vou estar à disposição aqui na saída. Não posso ficar muito, porque tem ainda outro evento ali da Brigada Militar, ali no caminho do trem, que eu ainda tenho que ir. Mas a gente pode conversar, e se não der hoje, a gente marquem lá na Promotoria de Justiça, que eu estou à disposição de vocês. Todas as quartas de manhã eu estou lá para atender as pessoas que precisam de alguma orientação, não só nessa questão de filhos, mas em caráter geral. Tá certo? Muito obrigada. Inicialmente, eu posso dizer que os pais são totalmente responsáveis, né, Leandro, pela educação dos seus filhos. Hoje, nós não admitimos mais que um pai ou uma mãe não possa
e não deva exercer as suas obrigações, né? Mesmo que os pais eles tenham saído para o mercado de trabalho, a mãe hoje trabalha fora, chega em casa cansada à noite, né? Tem menos tempo para estar presente na vida dos seus filhos, eu costumo dizer que tem que dar um jeito. A gente tem que se virar nos 30, né? Porque ninguém nos obriga hoje a ter filhos, hoje existe planejamento familiar, ter filhos é uma opção, e quando a gente faz essa opção de vida em ter um filho, a gente está colocando um ser no mundo que a gente é inteiramente responsável por ele. Então nós temos que assumir a nossa responsabilidade como os pais e somos os principais responsáveis pelo destino que essa criança ou esse jovem, esse adolescente vai ter no seu futuro. Não podemos ter, então, mais essa desculpa de que se trabalha, de que o conselho tutelar interfere, de que eu não posso isso, que a lei só dá direitos. Não, os pais têm toda a obrigação, têm todo o dever e têm todo o direito também de ser ativo e presente na vida dos seus filhos. De que forma os pais devem trabalhar a questão da educação? Qual é a responsabilidade dos pais? São muitas, mas pontuando o que é o importante do importante. Bom, eu costumo dizer que um filho ele vai respeitar, né, os limites e as regras que os pais colocarem se houver uma identificação de respeito. Né? Quando aquele filho ele entende que o pai está querendo o melhor para si e ele respeita o pai como a sua autoridade, né, e como alguém que tem conhecimento sobre aquilo e que quer o melhor para si, ele vai seguir naturalmente as regras que a família vai impor. Né? E cada família vai ter o seu modo de viver, o seu modo de educar o seu filho. Mas o importante é que o jovem cresça sabendo que ele tem limites, que ele tem regras e tenha isso muito presente na sua vida, na sua rotina. Né? Os pais, eles podem fazer isso através do exemplo, né? De estar presente na vida do seu filho. Eu costumo dizer para os pais, estejam presentes na escola, compareçam na escola, converse com os professores, perguntem para o seu filho como foi o dia dele, como foi na escola, retirou um livro na biblioteca, né? Pergunte como foi o livro, incentive a leitura daquele livro, vá olhar o caderno do seu filho para ver se está com as atividades feitas, se o tema está sendo realizado, né? Porque se a gente demonstrar interesse pelo estudo, pela educação, a gente vai estar mostrando para o filho que isso é importante. Não adianta nada eu nunca ter cobrado o tema, eu nunca ter olhado o caderno do meu filho, eu nunca ter ido na escola e dizer depois que é importante estudar e querer que o filho vá para a escola quando ele não quer mais no ensino médio. Né? Então, assim, tudo se faz através do exemplo, né? E da definição de limites e de regras claras dentro de casa. Pois é, um assunto que eu queria tocar, a definição de limites. Os limites são importantes porque formam a personalidade da própria pessoa. Dar limites é uma prova profunda de amor, doutora? Com certeza, né? A gente conhece até aquela teoria do amor exigente, que quem ama, educa, quem ama, exige, quem ama, coloca limites. Né? Porque não é fácil dar limites, não é fácil dizer não para o seu filho. Aquele pai que faz isso é porque ele realmente está preocupado com a educação do seu filho, com o futuro do seu filho, com aquilo que é importante, com o que é certo e o que é errado para ele. Dizer sim é muito simples, dizer sim para tudo. Né? Quando a gente diz não para um filho, ele fica insistindo, a gente tem que reiterar aquele não, a gente tem que explicar, a gente tem que sustentar aquele não. Então eu vejo que aquele pai ou aquela mãe que consegue delimitar horário, com quem o filho vai sair, com quem ele não pode sair, aonde ele pode ir, aonde ele não pode ir, ele está dizendo não para o seu filho, ele está exercendo um ato de amor e está exercendo também a sua obrigação e o seu dever de pai, né? De educar e de dar limite para o seu filho. Ficou mais difícil hoje educar os filhos diante desse contexto das redes sociais, Facebook e por aí afora, promotora? Eu acho que até ficou, é um novo modo de educar. E como os pais muitas vezes não participaram na sua juventude desse momento de conectividade, muitas vezes estão perdidos e não estão sabendo como vivenciar isso. Então se torna um pouco mais difícil realmente para muitos pais. Mas não é impossível, né? Algo que eu disse que se houver uma presença ativa do pai, se houver o respeito, o filho vai também saber, né, exercer o uso das redes sociais, do telefone celular, da internet, vai fazer um bom uso daquilo porque ele vai ter uma moral prévia já formada. Né? Então, acho que isso que é importante, é a base que sustenta, né, toda a formação do caráter e tudo que vai se desenvolver no futuro daquela pessoa. Para concluirmos, o não muitas vezes educa mais do que o sim?
com certeza, não tenho dúvida nenhuma disso, né, Leandro? A gente vê que a juventude hoje, ela quer só o sim. Ela fala muito em exercer os seus direitos. Eu quero um espaço de lazer, eu quero o meu momento de lazer, eu quero o meu tempo de lazer, eu quero sair, eu quero ter os meus amigos, eu quero o meu celular, eu quero o meu Facebook. Mas e cadê os seus deveres? Né? Você está cumprindo com o seu dever de ir para a escola, de respeitar o seu professor, de estudar, né? De fazer o seu tema em primeiro lugar, de respeitar o pai, respeitar a mãe. Então, assim como existe a exigência dos direitos, né, as pessoas também têm que aprender a cumprir primeiramente os seus deveres. E a gente não pode dizer, isso é responsabilidade do Conselho Tutelar, que só fala no direito do jovem. Eu ouço muito isso dos pais. Na realidade, eu vejo que isso é uma desculpa daquele pai e daquela mãe que não consegue e que não está exercendo o seu dever de educar. Porque aquele que sabe exercer, ele não vai ter medo da atuação do Conselho Tutelar, ele não vai depender da educação que a escola vai oferecer, porque ele mesmo vai oferecer a educação dentro da sua casa para o seu filho.